Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e agora trazendo o último vídeo que eu vou fazer, não, último não, eu vou fazer mais um depois desse, falando sobre o concurso do Banco do Brasil. Mas no último vídeo eu vou explicar do que eu vou estar falando um pouquinho, tá? E nesse vídeo, tá, a gente vai estar falando da prova A do agente comercial, né, gabarito 1, da parte de matemática financeira, tá? Então, eu já fiz a gravação e a resolução da parte de matemática da prova A, B e C, tá? E agora a última aqui referente à matemática financeira, temos também a da prova B e C também ali disponível no meu canal, tá, gente? Então vamos lá. Questão 26. Um negociador de investimentos, né, de uma instituição financeira pergunta, né, ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual que pode oferecer a um cliente investidor. E o gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa máxima de 8,36% anual. Tá? O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1, tá? E diz né, que ao final de um ano ele receberá um capital 2 correspondente a C1 acrescido de 5% de juros, tá? Mas não tem sucesso na negociação inicial. O negociador resolve aplicar uma nova taxa de juros C2, né, sobre o valor de C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima autorizado a fornecer. Né? Então, qual o valor máximo da taxa a ser aplicada sobre o capital 2? Pessoal, o que acaba acontecendo? Né? Você tem uma margem, né? Você tem uma diferença. Então, o que nós temos como base? Nós temos que C2, vou colocar aqui como máximo, tá? Vou representar aqui. Ele pode ser dado, né? Vamos representar aqui só para a gente lembrar, né? Montante igual a capital, 1 mais a taxa, tá? A taxa máxima, I, que pode ser aplicada, é de 8,36%. Tá? Então, lembrando que isso é de igual a 0,0836. Né? Então, nós teríamos aqui que C1 vezes, né, 1 mais 0,0836, tá? 836, seria o quanto que ele teria de rendimento máximo autorizado. Então, isso aqui seria o máximo. Tá? Então, houve uma proposta. Né? Qual é essa proposta? A proposta foi que C2 fosse igual a C1 vezes 5%, né? 5% é 0,05, então nós teríamos 1,05 aqui, tá? Que foi negada. Tá? Então, qual é a taxa que poderia ser aplicada sobre essa C2, né, de forma a não exceder esse valor inicial? Tá? Pessoal, como que a gente chega nisso? Né? É o percentual que pode ser aplicado. E essa nova taxa, tá? Vou chamar ela aqui de taxa 2, ela pode ser dada pela diferença entre a máxima, então a gente poderia fazer aqui 1,0836 C1, menos a da proposta, que é de 1,05 vezes a nossa C1, tá? Dividido pelo valor dessa nossa C2 que foi proposta, né? 1,05 vezes a C1. Tá? Olha que legal que dá para a gente fazer aqui, né? Tá todo mundo dividido por C1, né? Todo mundo tem C1. A gente pode simplificar o C1, tá? Com todo mundo, e nós teremos aqui que essa nova taxa aplicada sobre a C2 pode ser dada por 1, né? 0,0836 menos 1,05, né? Que vai gerar para a gente aqui 0,0336 dividido por 1,05. Tá? Então essa nova taxa vai ser dada por essa divisão. Tá? Fazendo essa divisão, nós teremos aqui o valor de 0,032, tá? Que é o correspondente
a 3,2%. Tá? Um cálculo um pouco chatinho, depois eu vou comentar isso com vocês. Né? A letra C, que é exatamente o último vídeo que eu vou falar sobre o Banco do Brasil, essa prova de 2021. Eu vou fazer uma análise, uma comparação das provas de matemática e prova de matemática financeira. Tá? Vamos para a questão 26, então. 27, desculpe. Um cliente montou uma estratégia financeira aplicando parte de seu 13º salário sempre no início, né, de janeiro, no caso de 2018 a 2021, conforme mostrado na tabela a seguir. Tá? Então ele colocou 10 mil, depois no outro ano 10 mil, depois no outro ano 10 mil, depois no outro ano 10 mil. Tá? A partir da orientação financeira de um especialista, ele conseguiu obter neste período, né, com essas aplicações, uma taxa de retorno de 10% ao ano, tá? Sempre na comparação com o ano anterior. Tá? Ele pretende atingir um valor total acumulado de R$ 65 mil no início de janeiro de 2023. Tá? Considerando-se que essa taxa de retorno se mantenha, tá? O valor mínimo em reais que esse cliente precisará depositar em janeiro de 2022 para atingir a meta em 2023, a partir das aproximações dadas, né? Então pertence ao intervalo. Então ele deu aqui algumas aproximações, né? 1,5 é 1,1 elevado à quinta é 1,611, 1,1 elevado à quarta é 1,463, 1,1 elevado ao cubo é igual a 1,331. Certo? Pessoal, como que a gente vai resolver essa questão? Né? A gente tem aqui, então, várias entradas, tá? Vamos considerar aqui as nossas entradas. Né? A gente tem uma entrada em 2018, uma entrada em 2019, uma em 2020, tá? Uma em 2021, vai ser dada uma entrada em 2022, tá? E vamos chegar aqui em 2023. Certo? Então nós temos aqui entradas de 10 mil, tá? Para cada um desses valores aqui. Então aqui se repete, aqui se repete, aqui se repete. Ele quer saber o valor que vai ser dado aqui e no final aqui a gente vai ter que ter 65 mil reais, tá? A gente precisa disso. Agora, o que acontece nesse processo, tá? Então o montante desejado, tá? Vai ser de 65 mil. Como que a gente vai chegar neste montante? Tá? Vamos estabelecer aqui a nossa relação. O primeiro investimento que ele fez, tá, vai render 5 anos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então nós vamos ter aqui 10 mil vezes 1,1 elevado à quinta. Por que 1,1? Né? Porque é 10%. Né? Ele diz ali que o retorno é de 10% ao ano. Tá? Mais o segundo, que também é de 10 mil, tá? Vezes 1,1 elevado à quarta, que são 4 anos para 2013. Mais 10 mil vezes 1,1 elevado à terceira, já que para 2020 são 3 anos, né, ou 3 períodos, tá? Mais a quarta entrada de 10 mil reais, que vai ficar 2 anos, tá? Mais a nossa última entrada, que é X, que a gente não sabe, vezes 1 ano, né? Então rendimento de 1,1. Tá? Vai ter que somado todo mundo, essa série, igual a 65 mil. Tá? Vou usar uma estratégia, pessoal, aqui de cálculo, ó, que aqui eu tenho 10 mil para todo mundo. Tá? Então, 10 mil eu posso colocar em evidência. Tá? Estratégia de cálculo. Né? Então, 10 mil, 1,1 elevado à quinta, mais 1,1 elevado à quarta, mais 1,1 elevado à terceira, mais 1,1 elevado ao quadrado. Tá? Mais x vezes 1,1 vai ter que ser igual a 65 mil. Perfeito? Tá? Então, somando-se esses valores, a gente vai ter aqui 10 mil, tá? Vezes 1,1, ele trouxe o valor para a gente de 1,611
mais 1,465 mais 1,371, tá? E 1,1 ao quadrado, tá, pessoal? É 1,1 vezes 1,1, que é, se a gente pensar em 11 vezes 11, é 121, que vai dar 1,21, tá? Mais x vezes 1,1 igual a 65 mil, certo? Bom, pessoal, então, realizando esta soma desses valores aqui, a gente vai ter 10 mil vezes o valor de 5,616 mais x vezes 1,1, que vai ter que ser igual a 65 mil. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar aqui no valor de 56.160 mais x vezes 1,1 vai ter que ser igual aos 65 mil reais. Tá? Então, desenvolvendo essa expressão, a gente vai ficar aqui que 1,1x vai ser igual aos 65 mil, tá? Menos os 56.160, tá? O que vai nos levar a 1,1x igual a 8.840. Tá? Então, o valor de x ele vai ser aqui de 8.840 dividido por 1,1. Tá? Essa divisão, né, por mais que ela leve um tempinho para ser feita, ela vai dar aproximadamente 8.036,36 reais. Tá? Diante disso, né, então ele teria que fazer de investimento em 2022 o valor de R$ 8.036,36. Tá? Então, dentre as alternativas, note que ele apresenta para nós aqui valores através de intervalos, né? Então, a gente teria que o nosso valor de 8.036 ele estaria no primeiro intervalo, que corresponde a 8.000 a R$ 8.199 de aplicação nesse ano. Tá? Alternativa, então, letra A. Tá? Vamos para a questão, então, de número 28, né? Devido às oscilações da receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, até a data de vencimento, é de R$ 25 mil, com 12 dias de atraso. Neste caso, serão cobrados adicionalmente sobre o valor do principal dois encargos, né? 2% de multa mais juros simples de 0,2% ao dia. Tá? Então, só lembrando, a multa ela é de 2%, 2% representa 0,2%, e no caso dos encargos, né, de juros simples, nós temos ali que I é igual a 0,2%, que corresponde a 0,02. A 0,02, tá? Muito bem, só para a gente marcar as informações ali ao dia. Por causa desses juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de... Bom, pessoal, nesse caso, nós temos o seguinte, né? O montante a ser pago é igual ao valor inicial, né? Ou seja, o valor devido, o principal, tá? Então, nós teríamos aqui, vou representar por C, mais uma multa de 2% em cima do valor de C, tá? Então, vezes 0,2, mais o juro simples em cima desse valor inicial, né? Que é C, que seria, então, 0,002, vezes o número de dias, né? Que é por dia, então, vezes 12. Note que, neste caso aqui, nós temos que esse valor principal, ele se repete. Então, eu poderia colocar aqui valor principal vezes
1 mais 0,2 mais 0,02 vezes 12 vai gerar para a gente 0,024, tá? Então, mais 0,024. Opa, eu coloquei aqui erroneamente um valor, tá? Aqui é 0,2, aqui também é 0,2, que são 2%, tá? Então, 24. O que isso indica? Indica que o montante a ser pago vai ser o valor principal vezes 1,044, vezes esse valor aqui. Como o valor inicial era de 25 mil, o montante a ser pago vai ser de 25 mil vezes 1,044, tá? O que vai resultar para nós, nesta situação, num valor de um valor igual a deixa eu achar aqui rapidinho para fazer a conta mais rápida, um valor igual a 26.100, tá? Então, fazendo essa continha. No caso, nós temos então que a alternativa correta é a letra C, né? R$26.100 que ele vai ter que pagar devido a esses 12 dias de atraso, tá? E agora vamos lá para a questão 29. Um cliente faz um investimento de R$100.000 em janeiro de 2019, comprando cotas de um fundo imobiliário, o que lhe proporcionou um retorno de 21%, tá? Ao final de 12 meses de aplicação, certo? Em janeiro de 2020, buscando maior rentabilidade, procurou um especialista financeiro indicado pelo seu gerente, que recomendou aplicar todo o montante da operação anterior em renda variável. O cliente fez como recomendado e lhe foi proporcionado um retorno de 96% em 12 meses, tá? Resgatando o novo montante em janeiro de 2021. Considerando-se um sistema de juros compostos, tá? A taxa de retorno equivalente obtida em cada período de 12 meses pelo cliente, de janeiro de 2019, então no período de 12 meses ao ano, né? 12 meses ao ano, né? De janeiro de 2019 a janeiro de 2021 é igual a... Bom, pessoal, o que a gente precisa? A gente vai ter que comparar o quanto que ele recebeu com os juros compostos. Então, eu vou fazer o seguinte, juros compostos, montante é igual ao capital vezes 1 mais I, né, elevado a N, tá? E a gente vai ter que comparar desse formato aqui com o quanto que ele recebeu. Qual que vai ser o montante dele? Né? Vai ser o montante sobre as duas operações. Então, eu vou pensar aqui. Montante no primeiro ano, tá? Montante em 1, vai ser os 100 mil, tá? Os 100 mil reais que ele aplicou, vezes, né? Se ele teve um retorno de 21%, tá? Ele vai ter aqui um retorno de 1,21, né? Dos 100 mil mais os 21% de retorno que ele teve. Então, quer dizer que no final do primeiro ano, ele contabilizou, tá? Um total de 121 mil reais. Tá? Ele vai pegar esse valor agora e aplicar um novo formato de investimento de operação, né? No caso, renda variável. Então ele vai ter um segundo montante ao final do ano 2, tá? Que vai ser dado pelos 121 mil, que é o resultado do primeiro, vezes a rentabilidade desse novo plano, tá? Que é de 96%. Tá? Então ele vai estar rendendo 1,96, né? A taxa, né? 191 vezes aqui 1,96. Isso vai nos gerar, então, um montante de R$237.160. Tá? Então, ao final dos 2 anos, segundo as duas formas que ele fez de investimento, ele vai ter esse montante geral. Tá? E eu preciso calcular a equivalência a isso, né, a os juros compostos, como que se fosse assim, né? Quanto de juros teria que ser aplicado
se isso fosse feito numa aplicação com uma rentabilidade fixa, né, com juros fixos a cada mês. Tá? Então a gente vai considerar essa expressão da seguinte forma: o montante é de 237.160, que vai ter que ser igual ao capital inicial, que era de 100 mil, né? Tá? Ó, deixa eu só fazer uma correção aqui. De 100 mil, sem querer eu sair da apresentação, né? 100 mil vezes, então, 1 mais i, que a gente não sabe qual é essa taxa, elevado a 2. Né? Por que elevado a 2? Porque ele quer no período de cada 12 meses, então eu tenho isso ao ano. Né? Se eu elevar isso a 24, eu vou ter ao mês. Perfeito? Então a gente vai ter que a nossa 1 mais i elevado ao quadrado vai ser igual a 237.160, tá? Que eu esqueci de um zero, dividido por 100 mil. Tá? E qual vai ser a nossa taxa? Né? Essa que é a parte interessante. Qual que vai ser a nossa taxa? Nós teremos desta expressão que 1 mais i vai ser igual à raiz quadrada de 237.160 dividido por 100 mil. Tá? Que também faltou um zero. Tá? Agora vem a parte mais um pouco trabalhosa deste processo. Né? Era 100 mil mesmo? 100 mil, isso. Né? 100 mil, beleza. Né? A gente pode cortar esse zero com esse zero, isso vai facilitar um pouquinho a nossa vida. Né? Então, 1 mais i vai ser igual a raiz quadrada desses dois valores. Gente, raiz quadrada de 10 mil é 100. Tá? Raiz quadrada de 10 mil é 100. Raiz quadrada de 37.716, tá? Ela é igual a 154, tá? Ela dá 154. Teríamos que calcular a raiz aqui, tá? O que isso implica? Implica que a nossa taxa I vai ser, então, 1,54 menos 1, tá? Então, nós vamos ter aqui uma taxa de juros de 0,54 ao ano, tá? Ou seja, 54% ao ano, tá? A taxa equivalente ou taxa de retorno. Tá? Provavelmente tem uma fórmula mais simples, mas infelizmente eu fiz nesse formato. Tá? Então nós temos que a alternativa correta é a letra A. Tá? Então vamos ali para a última questão de matemática financeira, a questão 30. Tá? Essa também é uma questão tanto quanto trabalhosa. Depois eu quero comentar isso com vocês. Tá? Por que ela é tanto trabalhosa? Né? Aqui, né, se você não souber um pouquinho da fórmula, você talvez não resolva, né? Principalmente porque fala-se do sistema Price. Tá? Então, devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$20 mil em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema Price. Tá? De modo que a primeira fosse em janeiro de 2021, ou seja, 12 meses depois. Né? E a última, 2 meses não, um mês depois. E a última em dezembro de 2022. Considere que o banco cobre R$ 660 de taxa, que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo. Tá? Então, ali do seu principal, ali do seu valor presente, né, você tem que levar em consideração esse valor. Tá? Por escolha aqui no caso do cliente. Né? E que a taxa de juros cobrada devido ao risco da operação seja de 3% ao mês.
Desconsiderando-se o IOF na operação e supondo que a primeira prestação foi paga na data de vencimento, né, o valor da segunda prestação e suas respectivas datas em sua respectiva data de vencimento será aproximadamente de. Né? Então ele traz um dado. Pessoal, primeiro, né, o que é a price? Tá? Ou o sistema francês de amortização. Tá? O price, a prestação é constante, diferente do sistema SAC, né? Que você tem a amortização constante, mas as parcelas vão mudando ao longo do tempo. Tá? Agora, como eu calculo o valor da prestação na tabela Price ou no sistema Price? Tá? Nós temos que a parcela ela vai ser igual ao seu valor presente vezes 1 mais I elevado a N vezes I dividido, tá, por 1 mais I elevado a N menos 1. É essa operação que nós teremos que fazer aqui para calcular o valor da parcela. E as parcelas são iguais. Então eu calculei o valor da parcela, todas elas serão as mesmas. Tá? Então nós vamos ter neste caso que a nossa parcela vai ser dada pelo valor, né? Nosso valor principal aqui, que é de 20.660, tá? Já que vai levar em consideração as taxas também, tá? Então vezes 1 mais I. Nosso I é de 3% ao mês, tá? De 3% ao mês. Então, nós vamos ter aqui 1,03 elevado a 24 meses, né? Que é um prazo de 24 prestações, vezes 0,03, tá? Dividido por 1,03, também elevado a 24, menos 1. Tá? Ele traz aqui com informação para a gente quanto que vai valer esse valor. Tá? Então vamos fazer aqui na próxima. Então a nossa parcela vai ser de 20.660 vezes, né? Então o nosso valor de 1,03 a 24 vai ser 2,033 vezes 0,03 dividido, tá, por 2,033 menos 1. Tá? Então nós teremos aqui que a parcela vai ser de 20.660 vezes, fazendo essa multiplicação aqui, tá, gente? Como que aqui tem 2 zeros, eu posso voltar duas casas. Então eu vou ter 0,0, tá? Então esse 2 ele viria aqui na segunda casa decimal por causa do 100, né? Agora 3 vezes ele vai dar 6,099, tá? Dividido por 2,33 menos 1. Isso vai gerar para nós aqui 1,033. Agora, olha essa conta. Essa conta vai ser do balaco-laco para você resolver, principalmente o horário de prova. Então, o que eu recomendo? Tá, gente? Valores aproximados. O que seria valores aproximados? Note que aqui seria 0,061. Tá? Eu vou considerar esse cara sendo 0,06. Tá? E aqui é 1,033. Então eu vou considerar ele sendo 1, tá? Para a questão de simplificação do cálculo. Tá? Não vamos chegar com o valor exato, mas a gente chega no valor aproximado. Se eu tivesse uma calculadora, seria muito mais simples, né? Então, prestação vai ser 20.660 vezes 0,6 dividido por 1 dá 0,6. Ou seja, a prestação ela vai corresponder aí a 6% do valor principal, né, do seu valor do início do seu processo de financiamento ali, do seu empréstimo. Tá? Então, 20.660 vezes 0,06 vai chegar para nós num valor aproximado, tá? Já que eu fiz uma aproximação ali, de 1.239,6 reais, tá? Uma aproximação.
Tá? Se eu fizer o valor aqui correto, fazer essa divisão, né? Essa divisão aqui, se eu não me engano, ela vai dar 0,059 papapá, tá, gente? Só para vocês terem noção. Ela é muito próximo de 0,6 realmente. Dá divergência? Vai dar divergência, tá? Mas olhando para as alternativas, nós temos 1120, 1120 é maior do que isso, tá? 1239, né? Então eu tenho 1220, 1320, 1420 e 1520. Dentro de tudo isso, lembrando, né? Esse valor foi arredondado para cima. Eu arredondei esse valor para cima, né? Ele seria 0,059. Então o resultado correto é menor do que esse, tá? Não pode ser maior. Então a gente vai ter que a resposta seria a letra B, 1220, tá? Tanto que se eu calcular para 0,059, provavelmente eu vou chegar em 1218 e alguns quebrados, tá? Mas eu vou chegar num valor bem próximo. Tá? Pessoal, está aqui a resolução da matemática financeira. Eu vou trazer mais um vídeo, e o último vídeo falando sobre esse assunto, né, comentando essas avaliações. Tá? O que seria comentando? Trazendo ali o que foi cobrado em cada uma delas e fazendo uma análise. Né? Se teve alguma prova que as questões estavam mais difíceis que a outra, vou tecer alguns comentários sobre isso. Tá? Então, um grande abraço, fui!